Hoje o nosso foco é sobre um tema que todo mundo quer saber: as tecnologias associadas à lipoaspiração. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Rômulo, que é especialista nas tecnologias. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, pelo dividir o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço pelo convite, né? Doutor, falando em tecnologias, nós temos a lipo tradicional, que depois eu gostaria que o doutor explicasse para a gente o que é uma lipo tradicional, mas quais são as tecnologias novas que o doutor está usando associada à lipoaspiração? Bom, atualmente a gente tem basicamente três principais classes de tecnologia, né? A primeira e talvez a mais antiga delas é a vibrolipoaspiração, que já é utilizada há mais tempo e um pouco mais conhecida. Depois nós temos as lipos ultrassônicas, né, que são conhecidas como os aparelhos chamados Vaser e Safer. E uma terceira classe, são as mais modernas, que são as tecnologias que ajudam na retração de pele. Dentro dessas tecnologias de retração, nós temos os jatos de plasma, que são os mais famosos, que é o Renuvium e o Argoplasma, e nós temos as radiofrequências, que são os aparelhos conhecidos como o Retraction e o BodyTite. Eles servem basicamente para ajudar no tratamento da flacidez que acontece com a lipoaspiração. E a lipo tradicional, doutor? Eu gostaria que o doutor explicasse para a gente um pouquinho da lipo tradicional e a diferença da lipo tradicional com a vibrolipo. Bom, a lipo tradicional, né, a gente costuma usar esse termo quando é utilizado para lipo que não se usa tecnologia, essas tecnologias associadas. Quando a gente vai diferenciar a lipo sem tecnologia, né, a lipo tradicional com a vibrolipo, basicamente, assim, eu poderia te dizer que pro paciente tem muito pouca diferença. Né? A gente, quando entra na internet, ouve dizer que a vibrolipo sangra menos, dói menos. Na verdade, a gente não tem uma evidência científica, um trabalho com nível de evidência A que comprove isso. Né? De uma maneira geral, todo o resultado que você consegue com a vibrolipo, você consegue com a lipo tradicional. A principal vantagem da vibrolipo é facilitar a vida do médico. Né? A vibrolipo nada mais é do que um aparelho que fica atrás da cânula e que vai vibrando. Isso facilita muito o esforço que o médico faz para tirar a gordura. Eu sempre dou exemplo para minhas pacientes que é igual você cavar um buraco com uma pá ou com aquele aparelho que vibra, né? O buraco é o mesmo, mas é muito mais fácil você usar o aparelho, né? Mas basicamente é isso. Dizer que a lipo tradicional sangra menos ou o resultado é inferior ao da vibrolipo, isso não é verdade. E quais são os pacientes que têm indicação de fazer a lipo tradicional? Olha, basicamente isso é uma escolha do médico, né? Não existiria, assim, por exemplo, um caso, quando a gente fala especificamente da vibrolipo, não existiria um caso assim que você, nesse nós vamos indicar a vibrolipo ou nesse nós vamos indicar a lipo tradicional. Isso é muito escolha do médico. Eu conheço médicos que fazem lipo tradicional que têm resultados maravilhosos, né? Eu, particularmente, eu só utilizo a vibrolipo porque eu me acostumei com ela. Hoje é quase que essencial para mim, a tecnologia que eu mais gosto de utilizar é a vibrolipo. Não existe uma indicação específica. No meu caso específico, os lugares muito delicados, aí eu não gosto de utilizar a vibrolipo. Por exemplo, uma lipo de papada, uma lipo no pescoço, esses lugares muito delicados, como a cânula com o vibrolipo vibra muito, aí eu prefiro utilizar a vibro tradicional, a lipo tradicional. Mas isso é muito do gosto do cirurgião. Né? E o Safer, doutora? Safer lipo, o que é? Como que dentro do organismo, o que acontece com essa tecnologia? Ótimo. O Safer, ele é uma marca de um aparelho, né? Então, tanto o Safer quanto o Vaser são aparelhos que a gente utiliza para fazer a lipo ultrassônica. E o que eles fazem no corpo? Eles são aparelhos de ultrassom que eles vão vibrar numa frequência que é a mesma frequência do adipócito, que é a célula de gordura. E eles fazem um fenômeno que chama cavitação. Então, para resumir,
eles vão emulsificar a gordura. Eles vão deixar a gordura que é mais dura, uma gordura mais molinha, né? Então também eles vão facilitar muito a retirada de gordura. Então, além dele facilitar a vida do médico, ele permite que você faça uma lipo mais leve, com menos esforço. Então gera um pouco menos de trauma para o paciente. O Face. E além disso, ele traz algum outro benefício de colágeno ou contrair a pele ou não? Em teoria, sim, né? Como um dos mecanismos de emulsificação do Safer é o calor, então ele gera calor. E o calor ele acaba causando algum grau de retração de pele. Mas esse não é o intuito original do aparelho, né? O intuito original do aparelho é emulsificar a gordura, ele facilitar a retirada. A principal indicação dele é nas pacientes que já fizeram lipo alguma vez na vida. Todo mundo que faz lipo tem algum grau de fibrose. Então, quando você vai fazer uma nova lipo nessa paciente, que a gente chama de lipoaspiração secundária, é sempre uma lipo um pouco mais difícil. Já tem algum grau de fibrose, então é uma lipo mais pesada, uma gordurinha mais dura, ela sangra um pouco mais. Então, a principal indicação desses aparelhos é para essa paciente que vai fazer lipo, que já fez lipos anteriores. E também aquela paciente que no pré-operatório você já identifica que ela tem uma gordura mais durinha, que vai ser uma lipo um pouco mais difícil, também é uma ótima indicação do Safer e do Vaser, né, que são as lipo ultrassônicas. Então, esse seria o foco principal, né? Eu vou fazer uma pergunta, não sei se está correto, tá? Ele tira mais gordura do que a lipo tradicional ou não? Não. Não. Ele facilita a retirada. Entendi. Né? Em teoria, ele também sangra um pouquinho menos, né? Então, tem alguns médicos que alegam que você pode retirar um pouco mais, né? Porque o principal impeditivo de tirar grandes volumes de lipo é justamente o sangramento. Mas assim, se a gente for levar, né, ao pé da letra os protocolos da sociedade, a gente não está autorizado a tirar mais gordura pelo simples fato da gente utilizar o Safe. Ele é um facilitador de retirada, mas ele não permite que a gente aumente a quantidade de lipo. Tá, então nós temos só para a gente ir fazendo um resuminho do nosso bate-papo. Nós temos a lipo tradicional, nós temos a lipo e nós temos agora o Safer Lipo. A paciente chega no consultório do doutor, tipo, eu quero fazer uma lipo. Ela pode escolher uma das 3 técnicas ou o doutor indicaria já a última tecnologia? Ou é em cima da avaliação? Eu tenho colegas que utilizam em todas. Por exemplo, no meu caso, eu não abro mão do Vibrolipo, isso eu utilizo em todas as pacientes, né? É um aparelho que não pode faltar na minha lipoaspiração, é o Vibrolipo. O Safe, se a paciente já tivesse submetido a alguma lipoaspiração ou for uma paciente que eu identifico que a gordura é um pouco mais dura, aí eu não abro mão de utilizar o Safer, né? Mas se for uma paciente que vai ser uma lipo pequena, nunca fez nenhuma lipo, a gente pode abrir mão do uso do... Doutor, que nem aqui a gente tem uma lipo. Então, o doutor faz primeiro a lipo, né? E depois o doutor vem e introduz de novo só para a gente entender como que é o procedimento ali. Tá. Então, o passo a passo seria o seguinte: a gente faz um furinho, injeta soro, né? Algumas pessoas chamam de hidrolipo. Então, a gente injeta soro com alguns medicamentos que diminuem o sangramento. Aí depois nós passamos o Safer. Então, o Safer ele vem antes da lipoaspiração, né? A gente passa o Safer para ir amolecendo a gordura. No próximo passo aí você entra com a lipoaspiração, seja ela tradicional ou a Vibrolipo. E no final, depois que você terminou a lipoaspiração, aí você entra com as tecnologias de retração de pele, que seria o argoplasma, né? Então seria mais ou menos essa sequência. Safer, lipoaspiração e argoplasma. Eu estava pensando aqui, o doutor estava falando, eu falei, meu Deus, será que ele lipa, depois ele tira a cânula, coloca a cânula de novo? Mas basicamente é isso, o processo, e o tempo de cirurgia é muito maior. Olha, o Safe, você gasta ali mais ou menos uns 20 minutos a mais nas costas e uns 20 minutos a mais na frente, mas como ele emulsifica a gordura, ele deixa ela mais molinha, você acaba ganhando um certo tempo na lipoaspiração. Então acaba se equivalendo muito. O que demora um pouquinho mais seria o argoplasma, né, que você passa no final. Aí ele acaba aumentando um pouco mais o tempo de cirurgia.
Doutor, esse é um paciente que fez o Safer Lipo, né? Exatamente, isso. Esse é um paciente nosso, um paciente bem querido, fazia bastante academia, musculação, tinha perdido bastante peso. Era a primeira lipoaspiração dele, mas a gente já identificou no pré-operatório que a gordura dele era bem durinha, né? Aí eu optei por, mesmo sendo uma primeira lipo, utilizar o Safer, né? Um paciente que submeteu apenas lipoaspiração. Nessa foto aqui, mais ou menos quanto tempo, doutor? Em torno de 45 dias. Ficou legal, ficou Resultado bem. bonito. E o Safer Lipo, ele tem uma indicação para um paciente específico ou... Tem. O principal paciente é aquele que vai submeter uma lipoaspiração secundária, né? Então, o paciente que já fez uma lipoaspiração, que já tem um certo grau de fibrose, o Safer ele ajuda muito nessas pacientes. Facilita a retirada de gordura, facilita a lipoaspiração, diminui um pouco o trauma cirúrgico. Esse é o principal paciente da lipo ultrassônica. E os homens estão operando mais agora, né, doutor? Bastante. Principalmente a lipoaspiração, né? E a orelhinha de abano, né? A clássica do homem, são as principais cirurgias que eles procuram no nosso consultório. E também temos a Lipo HD, né, doutor? Exatamente. A Lipo HD é uma lipo onde a gente utiliza o recurso de deixar uma certa quantidade de gordura e aprofundar um pouquinho mais, superficializar um pouquinho mais a lipo em determinadas regiões, com o intuito de deixar o abdômen um pouco mais atlético, né? Simular um certo grau de atleticismo no abdômen dos pacientes. Mas são para casos mais restritos, assim, né? E um paciente, ele pode fazer, digamos, a lipo e mais a Lipo HD? Sim, com certeza. No mesmo procedimento? No mesmo procedimento. Nós já entendemos o que é uma lipo tradicional, né, doutor? Uma vibrolipo, o Safer Lipo, e agora nós queremos também entender do argo. O que é o argo, doutor? E quais são os benefícios dele? O argoplasma ele se encaixa numa tecnologia de retração de pele, né? Então, é uma tecnologia que a gente vai passar no final do procedimento, depois que nós terminamos a lipo, e a principal função do argoplasma é produzir retração de pele, é diminuir a flacidez da paciente, né? Aqui, doutora, ele aparece assim como uma, como é que eu digo, uma faísca, um raio. Faísca, um raio. Isso fica dentro da pele também. Exatamente. Esse raiozinho é o jato de plasma que ele produz, né? Então, ele vai produzir um jato de plasma, que vocês estão vendo essa luzinha. Essa luzinha, esse jato de plasma, ele vai produzir calor na pele, né? A gente sabe, né, que mais ou menos com 85 graus, a gente tem um pico de retração do colágeno, né? Então, esses aparelhos, eles funcionam gerando calor na pele e o calor vai retrair o colágeno. Provavelmente vocês vão ver agora um filmezinho, né, onde ele joga o jato de plasma, produz calor e vocês vão ver as fibras se retraindo, elas se contraindo, né? O grande problema disso é que a 85 graus você tem queimadura de pele. Então, a grande sacada deles foi, ele produz o calor, mas ele usa um gás para resfriar a pele. Então, ao mesmo tempo, ele queima e ele esfria a pele para não deixar fazer queimadura. No caso do argoplasma, o gás que é usado é o argônio. E no caso do Renuvium, é o gás hélio. Mas são aparelhos muito parecidos, né? O mecanismo de funcionamento dos dois é muito parecido. O doutor falou em queimadura. Nessas tecnologias novas, trazem muitos benefícios, mas quais são os riscos que também podem ocorrer durante a cirurgia ou depois, né? De uma maneira geral, todo procedimento que você vai fazer, existe algum risco, né? Tanto o Safer quanto o argoplasma, eles trouxeram muitas facilidades, trouxeram muitos benefícios em termos estéticos, mas sim, existem complicações relacionadas ao aparelho. Tanto no Safer quanto no argoplasma, como eles produzem calor, a principal complicação que nós temos são as queimaduras de pele, né? Então são tecnologias que você tem que usar com muito cuidado para não ocorrer queimadura de pele. O paciente ele tem que realmente buscar um cirurgião muito qualificado nessas novas tecnologias, né, doutor? Exatamente. São tecnologias seguras, mas existe uma curva de aprendizado, requer um certo nível de treinamento, né? Não é
Ele não é uma tecnologia completamente livre de complicação. Doutor, e voltando ali falar no Argo, o doutor falou que a principal função dele é a retração da pele. Eu posso imaginar jogar um bife na chapa e aquele bife se contrair? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É claro que a contração, você tem a diminuição do bife também por desidratação, né? Mas é mais ou menos isso, né? Sempre que você coloca calor no colágeno, ele vai sofrer uma retração. O problema é que para você ter o pico de retração, você exige muito calor, né? E então acaba tendo queimadura da pele. Então a principal função dele é gerar essa energia sem deixar acontecer a queimadura de pele. E esse videozinho aqui que nós temos, deixa eu só voltar aqui, até parece que a paciente fez um abdômen ali, né? Parece, né? Mas não fez, não tem cicatriz, nada. Foi uma retração muito boa ao argoplasma, né? Nem todas as pacientes a gente consegue esse nível de retração, mas tem algumas pacientes que têm bastante colágeno, tem uma pele melhor, que nós temos retrações excelentes. Esse caso aqui, doutor, dessa paciente, se fosse algum tempo atrás, onde não existiam essas tecnologias, com a lipo tradicional, conseguiria chegar próximo disso ou não? É uma paciente jovem, né? Não tinha tanta flacidez, então nós teríamos, mesmo com a lipo tradicional hoje em dia, nós teríamos um bom resultado. Mas é claro que esse nível baixíssimo de flacidez que você vê ali na segunda foto, a gente não conseguiria, né? Deixa eu pegar aqui que eu tenho mais fotos, doutor. Aqui nós temos a foto também, né? Que parece que a paciente fez a primeira, acho que explica para nós aqui, doutor. Essa é uma paciente, ela está nessa foto com 30 dias de pós-operatório, foi feita uma lipo HD, e nessa paciente nós também tiramos um fusinho de pele, né? Então, que algumas pessoas chamam de mini abdômen, né? Mas não tem cicatriz no umbigo, né? Então não foi feita uma abdominoplastia, foi feita só uma lipo. E essa aqui usou o aparelho, o Argo. O argoplasma. Hoje também essas tecnologias, o procedimento acaba saindo mais caro. E para a paciente que ela não pode usar todas as tecnologias e ela teria que escolher uma tecnologia, qual que o doutor indicaria? Olha, né, isso varia muito de cada caso, né? Ainda o principal elemento nisso tudo é o cirurgião. Né? Com certeza. Então, se a paciente não tem condição de utilizar uma tecnologia, porque realmente encarece o procedimento, ela aumenta o tempo, tem consumíveis, né? Tem gastos na cirurgia relacionados a essas tecnologias. Existem cirurgiões que conseguem resultados excelentes, espetaculares, sem utilizar as tecnologias, né? Então, eu acho que isso não seria um limitador. Você consegue resultados muito bons sem tecnologias. Agora, sim, se você pudesse escolher, no meu caso, se eu pudesse escolher uma tecnologia, seria o Vibrolip. Né? Agora, por exemplo, uma paciente que já fez lipoaspiração antes. Aí a minha tecnologia de escolha seria o Safe. Agora, aquela paciente que já tem um certo grau de flacidez, né? Não pode ser uma flacidez muito grande, senão também o Argo não dá conta. Mas aquela paciente que já tem um certo grau de flacidez, aí a minha tecnologia de escolha seria o argoplasma. É muito específico, né, doutor? É muito individual para cada paciente, para cada homem ou mulher que vai no consultório. Tem que ter avaliação, não tem como dizer o que é melhor, o que seria melhor, né? Não existe uma receita pronta, né, para todo mundo. Infelizmente, acho que essa é a parte mais difícil da medicina, né? Indicar a cirurgia, indicar o equipamento. E o ser humano, ele gosta de saber antes o que é melhor, a gente busca isso nas redes sociais muito hoje, né? Busca. É uma tendência de todo mundo, né? A gente, quando não conhece, sempre busca, né? Busca o melhor celular, o melhor... E às vezes não existe isso, né? Tem o aparelho que se enquadra melhor no seu caso, né? Sim. E com todas essas tecnologias novas, né, que vieram, os cuidados no pós-operatório são diferentes de uma lipo tradicional? São parecidos, né? Mas, assim, requer um pouquinho mais de cuidado, né? A principal alteração no pós-operatório que eu vejo com os usos das tecnologias são o aumento de seroma, né?
Seroma é aquele líquido que se acumula, né, nas áreas de lipo, nas áreas de abdominoplastia, que muitas vezes os pacientes vêm saindo nos drenos, né? Então é aquele líquido. Alguns pacientes confundem com sangue, mas não é. Seroma é muito mais clarinho, né? Ele não forma coágulo, nada. Então, normalmente, tanto com o uso do Safer quanto com o uso do argoplasma, a gente acaba tendo aumento da produção de seroma. Eu acho que esse é o principal cuidado, né? Hoje, quando eu utilizo Safer ou utilizo argo, eu sempre deixo o dreno, né? Porque é uma lipo que vai ter um pouquinho mais de seroma, mas também seria assim, eu nem diria uma complicação, seria um fato que é fácil da gente contornar, né? Drenagem, cinta, placa, Meia. a gente consegue resolver bem o problema do seroma. Doutor, e essas novas tecnologias que são da retração, da pele, do colágeno, isso dura para sempre? Né? Ou tem um determinado tempo, tipo Botox, hoje esses preenchimentos que está na moda, como que funciona? Então, existe muito médico que diz que ele tem um tempo de duração. Eu não encaro assim, né? Quando você faz um procedimento, você tem um tempo de inchaço, né? A pele está um pouco mais inflamada. Quando você passa ali nos primeiros 6 meses, que reduz praticamente todo o inchaço, a inflamação do procedimento cirúrgico, às vezes a paciente tem uma sensação, fala, nossa, voltou um pouquinho de flacidez. Mas não é. É o ato de desinchar, de desinflamar a paciente, né? Mas é claro que o argoplasma, ele não interrompe o envelhecimento, né? Então você fez o argoplasma num ano, no outro ano você vai estar com um pouquinho mais de flacidez do que... Né? Não que voltou. Exatamente. Não, todo ano você vai ter um envelhecimento, mesmo depois que você fez o argoplasma, né? Então ele não vai interromper o envelhecimento. Mas muito provavelmente, se você não tivesse usado o argoplasma, a sua pele estaria pior. Mas ele não tem um tempo de duração, né? A retração que você conseguiu, ela se mantém. E para manter, né, a cirurgia, quais seriam os cuidados no pós-tardio, que a paciente teria que fazer corretamente ou fazer um pouco, porque é tão difícil a nossa vida, né? Hoje em dia, um corre-corre, mas o que é importante para ela entender que isso vai ajudar a manter a cirurgia? São os mesmos cuidados básicos de antes da cirurgia, né? Uma boa alimentação, um exercício físico, uma boa hidratação, cuidados com a pele, tudo isso vai ajudar a prolongar o seu resultado. Uma coisa que a gente vê muito é as pacientes que variam peso, né? Engorda, emagrece, e isso acaba prejudicando muito a pele. Mas isso prejudica a pele de quem fez o argoplasma e de quem não fez o argoplasma, né? O problema é que quando você fez o argoplasma e está com a pele mais firminha, você nota mais essa perda de resultado, né? Mas, de uma forma geral, são os mesmos cuidados básicos, né? Exercício físico, dieta, boa hidratação. Porque não existe milagre, nem na cirurgia, né? Tem que cada um fazer sua parte. Infelizmente não, né? Doutor, que bate-papo legal. Eu acho que muitas mulheres vão adorar esse bate-papo. Quem tiver dúvida, manda aqui para nós, que a gente repassa para o doutor, ou convidamos o doutor para voltar aqui para tirar essas dúvidas. O doutor também fala um pouquinho, doutor, da equipe do doutor, do consultório, onde que o pessoal pode encontrar o doutor? Bom, a gente tem um consultório ali na João Gualberto, né? Eu acho que eu vou passar o Instagram, que é o mais fácil de todo mundo procurar, né? @Dr. Rômulus Muniz. Eu atuo aqui em Curitiba desde 2018, eu sou formado aqui em Curitiba pela Federal, fui fazer a minha residência em São Paulo e voltei em 2018. Então a gente opero ali no Hospital das Mercês, opero também no Hospital Santa Giana. E quem quiser procurar a gente, entra no Instagram, vai ter o telefone do consultório, vai ser muito bem recebido. E o doutor faz todas as cirurgias plásticas? Eu faço, o meu carro-chefe são cirurgias corporais, mas acaba sendo a lipoaspiração, o meu carro-chefe. A gente faz também mamoplastia, cirurgia de face. A única cirurgia que eu não faço é a rinoplastia. E até essa nova, que é a remodelamento costal, o doutor também faz? Faço sim. Legal. Em alguns casos a gente tem feito remodelamento costal. Que legal, doutor. Doutor, muito obrigado pelas essas informações. Deixo aqui o convite para o doutor voltar com outros procedimentos e só tenho que agradecer. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite, foi um prazer estar hoje à tarde aqui contigo.